Você se fez a pergunta errada esse tempo todo? A dúvida, meu gestor comercial tem o que é preciso? Só faz sentido com o agora ao final dela, porque a sua empresa vai passar por fases e o seu gestor comercial também. Quando você entende isso, a sua forma de avaliar e preparar seu líder comercial muda completamente. Ao final desse vídeo, você vai conhecer as 3 fases mais comuns que uma empresa passa, o que o gestor comercial precisa ter em cada uma delas e como se preparar para a próxima. A propósito, meu nome é Diego Cordovez, eu escalei e vendi a MeTime por 7 dígitos e eu penso em aquisição de clientes 24 horas por dia. Sem mais demora, vamos para o vídeo de hoje. Para que você entenda as 3 fases, pensa na sua empresa como uma planta. No início, ela é uma semente. Tudo é pequeno e caótico. O CEO vende sozinho e o ICP ainda não está claro. O marketing não existe e as vendas vêm por indicação. O time todo tem menos de 10 pessoas e a empresa beira os 5 milhões de faturamento. Cada cliente é uma conquista pessoal. Na fase 2 ela brota. Já tem estrutura e as primeiras folhas aparecem. O playbook existe. Imperfeito, mas está lá. O processo comercial tem etapas, o time conta com seus 5 vendedores e o marketing tem entre 1 e 2 milhões por ano para investir. O faturamento varia entre 10 e 20 milhões nessa época. A sensação aqui é a de um cobertor curto, menos gente do que ideias para executar. E quando ela vira árvore, a estrutura é outra. Raízes profundas, galhos em várias direções. Aqui o playbook é maduro, os SLAs claros e há mais de 10 pessoas no comercial. Seus papéis também são especializados. O marketing é estruturado e o faturamento está acima dos 100 milhões. A empresa já passa das 100 pessoas e convive com múltiplos ICPs. A essa altura da descrição, você deve ter percebido que o que o gestor comercial precisa em cada uma dessas fases é radicalmente diferente. E é isso que torna a pergunta, meu gestor é bom, tão perigosa sem um horizonte de tempo. Um gestor perfeito para a fase de semente pode ser um desastre na árvore e vice-versa. Vamos aprofundar, mas do início, pela fase 1 e o senhor faz tudo. A maior prioridade aqui é replicar o conhecimento do fundador. Na maior parte das empresas nessa fase, é o CEO quem fecha os primeiros clientes. Ele sabe, quase que de instinto, a forma de descrever a dor que faz o prospect se inclinar para frente, como lidar com objeções, como vender o futuro, a transformação do ponto A ao ponto B que o cliente vai viver depois de comprar. E a prioridade número 1 do gestor comercial aqui é absorver tudo isso. Não é criar um processo nem montar um time, é observar e absorver. E descobrir o que move os clientes em direção à empresa. É traduzir o que o CEO faz de instinto em algo que possa ser replicado. Mas aí surge a dúvida, quais características esse gestor precisa? 2. A primeira, adaptabilidade. Essa é a fase do caos. O gestor vai vender, prospectar e inclusive preencher o CRM. Ele vai anotar descobertas e vai agir sobre elas. Ele vai lidar com tudo ao mesmo tempo. Aqui, o time é uma pessoa só e o caos é regra. Quem não sabe trabalhar nesse ambiente não sobrevive. E a segunda característica é raciocínio crítico. Mais do que absorver o conhecimento do CEO, ele precisa mapear padrões. Perceber que quando diz uma frase específica, a postura do prospect muda. Quando dimensiona o custo da inação, a energia da conversa sobe. Quando aborda retorno sobre investimento, a resistência cai. Essas variações são ouro. Elas são o DNA comercial da empresa nascendo. Adaptabilidade para sobreviver ao caos e raciocínio crítico para extrair inteligência dele. Mas e agora? Como se preparar para a próxima fase? Mapeando cada aprendizado. Esse gestor precisa alimentar um diário de bordo com os principais padrões que observou. O cliente A foi sensível a preço. O cliente B, uma calculadora de ROI, fez a diferença. No cliente C, precisei de apoio técnico para destravar. Clientes acima de X mil reais só avançam com visita presencial. Esse diário vai virar o esqueleto de um playbook comercial. E é por esse documento que os próximos vendedores vão aprender a trazer clientes. O conhecimento saiu da cabeça do CEO, foi para o primeiro gestor e agora precisa ser duplicado. 2, 3, 10 vezes. É assim que a semente começa a brotar e surge a fase número 2 e o senhor processos. A maior prioridade aqui é construir um processo replicável. Previsibilidade de receita é a melhor consequência de um processo comercial maduro. Aquele diário de bordo lá da fase 1 agora vira um playbook de verdade. O objetivo é que os 3 a 5 primeiros vendedores tenham meses repetitivos, que a receita seja previsível e que o CEO consiga dormir sabendo mais ou menos o que esperar daquele mês ou daquele trimestre. Esses vendedores eles não chegam de um dia para o outro, é importante estabelecer aqui. O processo comercial ele começa a ser testado no final da fase 1, com 1 ou 2 vendedores, e na fase 2 ele amadurece. Na prática, isso significa padronização da prospecção, cadências definidas, e-mails e ligações com templates, critérios de passagem, fit, dor e interesse, muito bem definidos, discurso alinhado na prospecção em cada uma das reuniões do processo comercial, etapas claras da negociação e como conduzir
cada uma delas. O raciocínio crítico da fase 1 é o que permite o gestor a criar esse processo. Ele viu padrões e agora organiza, testou e agora documenta. E o norte dessa fase, vendedores com performance semelhante e estável. A cada 100 negociações, o time traz entre 20 a 25 clientes. Esse número consistente mês a mês é a maior prioridade da liderança nessa fase. Contratar ótimos vendedores também é fundamental, mas tudo isso é consequência de um processo que funciona. Sem ele não há crescimento. E antes que você me pergunta, e qual é a característica essencial aqui? Uma palavra: disciplina. Disciplina em ouvir as ligações dos vendedores, em dar feedbacks constantes, em monitorar o resultado semana a semana, em acompanhar métricas com rigor. Disciplina em fazer ótimas reuniões de forecast e de reservar tempo para recrutar ótimos profissionais. Junto ao RH, nunca terceirizado. E aqui mora o desafio mais doloroso. Não existe camada intermediária de liderança. Do gestor aos vendedores e SDRs, não há ninguém no meio. A agenda é caótica, as demandas são infinitas. E no meio dessa quantidade homérica de trabalho, o gestor precisa constantemente escolher o que mais move o ponteiro da empresa. Sem disciplina, ele se perde na operação e o resultado oscila. Com disciplina, a máquina ganha ritmo. E como se preparar para a próxima fase? Eu quero deixar claro aqui, essa vai durar anos. Os primeiros serão para ensinar vendedores a vender bem, de forma consistente, repetida. E eventualmente um talento vai se destacar. Vai querer mais crescimento, responsabilidade extra. Na fase 3, o gestor vai ter que fazer uma das transições mais difíceis da sua carreira. Deixar de ser líder de liderados e passar a ser líder de outros líderes. A ótima notícia aqui é que tem treinamento e literatura específica sobre essa transição. É muito comum aqui o gestor comercial ser promovido a diretor ou VP, com coordenadores abaixo. No mínimo, a gente está falando de um na pré-vendas e outro nas vendas. O time cresce tanto que a agenda não comporta tudo. E cada coordenador precisa ser treinado no que importa para destravar seus liderados. É quase uma mudança de identidade, de quem faz acontecer para quem impulsiona o resultado. E é essa mudança lenta que se consolida na fase 3. E o Sr. Dashboards. A maior prioridade aqui é saúde operacional. Quando um time comercial tem 30, 50 ou mais pessoas, o custo com gente é, sem dúvidas, o maior da empresa. E se a operação não é saudável, ela desmorona. Os processos antes artesanais hoje são best in class. Saúde operacional pode ser resumida de uma forma simples. Cada vendedor consegue se pagar? Todos os gestores comerciais que eu conheci nessa fase, eles sabiam de cor o tempo médio de ramp-up de um vendedor, quanto exigir de meta no primeiro, segundo, até o sexto mês, a taxa de conversão esperada durante o ramp-up, o número ideal de negócios para cada vendedor, em quantos meses uma performance baixa se torna inaceitável e, acima de tudo, qual o retorno médio trazido por um vendedor comparado ao seu salário e seus custos. Nessa fase, se o time bate meta de forma saudável, a missão está sendo cumprida. Nessa altura, o gestor já é diretor ou VP de vendas. O time está segmentado por território, por tamanho de ticket, por porte da empresa. A companhia já é uma das líderes de mercado e tem 4 ou 5 canais bem desenvolvidos. O programa de parcerias já é realidade e a estrutura é grande, complexa e cara. Saúde operacional é o que mantém essa máquina operando bem. E quais as características são essenciais aqui? 2. A primeira, visão de mercado aguçada. As perguntas aqui mudam completamente. Não é mais como eu vendo melhor, e sim para onde vamos. Acompanha comigo aqui outras dúvidas frequentes nessa fase. Nós conseguimos crescer o suficiente com os canais que temos? Quais mercados adjacentes podem comprar? O pricing está correto? O empacotamento de produto, proposta de valor e oferta é competitivo? Como os concorrentes estão posicionados? Para onde o mercado está indo? As preocupações são estratégicas agora. O tático já acontece pelos gerentes e coordenadores. A cabeça do nosso gestor aqui precisa estar no mapa e não nas trincheiras. E a segunda característica é a preocupação obsessiva com a sustentabilidade do time. Quando você tem 50 ou 100 pessoas na máquina, ela não pode desmoronar. Política de férias, comissionamento, remuneração, promoção de talentos, rituais definidos. Cada um desses pilares precisa ser saudável e bem desenvolvido. Se não for, o time começa a sangrar. Turnover, perda de talentos e muita rotatividade. Reconstruir uma máquina desse tamanho é brutal. Portanto, visão de mercado para saber a rota, sustentabilidade do time para pavimentar o caminho. E o que vem depois? Sucessão. Nessa fase, o VP comercial precisa pensar também em quem vai sucedê-lo. É muito comum que ele assuma o papel de CRO, Chief Revenue Officer, abraçando as áreas de marketing e sucesso do cliente. A jornada da receita fica unificada. Se você tem uma liderança forte em marketing, ótimo, mas pela natureza competitiva e pelo foco em resultado, é frequente o comercial puxar esse papel de CRO. E para que a transição
aquisição funcione, alguém precisa estar completamente pronto para assumir a execução comercial. A preparação aqui não é técnica, e sim para um legado. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a enxergar seu gestor comercial com outros olhos, não do tipo bom ou ruim, mas como alguém que precisa de orientações diferentes em momentos distintos. Da adaptabilidade no caos, a disciplina dos processos, até a visão estratégica da árvore. E me conta aqui nos comentários em qual fase está a sua empresa e o que você mais admira no seu gestor comercial. Um abraço e até o próximo vídeo.